Shalom Haverim, Shalom amigos, Shalom Ahim, Shalom irmãos, Shalom para todos. Que a graça, que a misericórdia do Altíssimo repouse sobre a vida de todos que estão me vendo neste momento. Hoje eu não estou dentro do carro fazendo a oração da madrugada. Hoje eu estou aqui no meio do tempo, está bastante quente, né? Bastante calor, então eu estou aqui. Vim aqui num gramado aqui, no relento, né? Debaixo das estrelas, né? Porque o Eterno, ele deu uma promessa a Avram, ainda quando ele era Avram, antes de se tornar Avraham. O Eterno disse para ele que através dele seria abençoado todas as famílias da terra. Ele, sendo um homem de idade avançada, também Sarai, uma mulher de idade avançada, ele acreditou, ele confiou na promessa do Eterno e ele se tornou o pai de Ismael, hoje os árabes. Depois ele nasceu filho da esposa dele, da mulher que ele amava, de Sarai, Isaac. E depois que Sarai morreu, ele casou com Agar Quetura. E Agar Quetura, ela era uma egípcia, ela tinha sido mãe de Ismael no início, quando Ismael e Agar Quetura foi despedida. Ela ficou em um determinado local onde Avram sabia que ela estaria ali. Quando ela teve a Ismael, ela era moça, né? Ela era uma escrava de Sarai e ela era moça ainda. E ela era apaixonada por Abraão. Abraão teve o filho da promessa. E depois com Agar Quetura, ele teve mais seis filhos. Podemos dizer que Abraão foi um homem bem sucedido, foi um homem que teve sucesso na vida. Ele era o homem mais rico, porque ele não era apegado à sua riqueza. Ele, quando encontrou-se com Malquisedeque, rei de Salém, há muita especulação de quem era Malquisedeque, mas eu fico com as sagradas escrituras, que está escrito em Hebreus, que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. Malquisedeque era e é o próprio Yahushua, porque não tem outro tão justo quanto ele. E tzadik, a palavra tzadik significa justo, ou aquele que não tem nenhum defeito, vamos dizer assim, e não tem outro. Mas o próprio Yahushua HaMashiach veio até Abraão e recolheu o dele o dízimo. Entregou para ele pão e vinho e depois recolheu dele o macer, a 10ª parte, o dízimo, e abençoou Abraão e mudou o nome de Abraão para Abraão. E ali Abraão foi um homem bem sucedido em tudo, porque mesmo avançado em idade, ele teve mais 6 filhos. No caso, ele era mais que bem-aventurado. Uma pessoa, uma mulher ou um homem que tinha 7 filhos era considerado bem-aventurado. Alguém que havia atingido a sua plenitude do ser humano, né? E Abraão, ele teve um a mais, que foi Ismael, né? O primogênito, o primeiro filho. Depois teve Isaac. E depois teve os outros 6 filhos, né? Junto com Agar Quetura.
Com Agar Quetura ele teve 7 filhos, né? Olha só. Então, Abraão, ele foi um homem bem sucedido, ele foi um homem que teve sucesso. E até hoje, ele é um exemplo de fé, um exemplo de confiança, um exemplo de conhecimento. Porque Abraão, ele não deixou o Eterno por nenhum momento, ele não deixou de confiar no Todo-Poderoso, ele não abandonou a fé dele de maneira alguma. Muitas pessoas abandonam a sua fé, deixa de confiar na promessa do Eterno, deixa de acreditar que ela vai ter sucesso, então ela acaba fracassando. E se você observar nas Sagradas Escrituras, muitos passaram por muitas dificuldades. Não foi diferente com Abraão. Abraão, ele foi lançado em uma fornalha, em uma fornalha de fogo ardente, né? Quando jovem ainda, não tão jovem, mas quando ele disse para o pai dele que não prostraria-se diante dos seus ídolos. Então o pai dele levou Abraão até o Nimrod ali falou para Abraão: vamos ver se o teu único Deus pode te livrar da fornalha. E lançou ele na fornalha, porém ele confiou no Eterno. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você confia no Eterno que você não vai enfrentar lutas, que você não vai enfrentar dificuldades. Se eu dissesse para você que servir o Eterno é mar de rosa, eu estaria mentindo. Porque eu sei as lutas que eu tenho passado, eu sei as adversidades que eu tenho passado, mas eu tenho a plena confiança que no final eu terei sucesso, eu serei abençoado, eu receberei a vitória do Eterno, porque eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou deixar de confiar e em crer naquele que fez os céus e a terra. Então eu quero dizer para você, se você quer ter sucesso, confia no Eterno, confia na palavra do Todo-Poderoso, não se afaste da presença dele. E se afastar da presença dele, não estou dizendo para você não se afastar de religião não, tá? Porque religião está cheia de religião pagã aí, contaminada com todo tipo de mentira. Eu estou falando para você ler a palavra, buscar o conhecimento da palavra e com certeza, através da palavra do Eterno, você vai ter sucesso. Porque Abraão não frequentava a religião, Isaac não frequentava a religião, mas eles mantiveram a sua fé no Todo-Poderoso. Eles mantiveram a sua confiança naquele que vive e que reina para todo sempre. Então mantenha a tua fé no Eterno, confia nele, creia e ele te fará vitorioso e você vai ter sucesso e você será bem sucedido para a glória do Todo-Poderoso. Eu libero a bênção do sucesso sobre a tua vida, no nome de Yahushua HaMashiach, amém, amém. Shalom para todos.